Graças e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito, 365 dias na palavra, aqui todos os dias lemos juntos a palavra de Deus. Então já convido você que é cristão, você meu irmão, minha irmã, que tem como base a palavra de Deus. Se você crê no nosso Senhor, você tem que se alimentar diariamente da palavra de Deus, da leitura para fortalecer a sua fé, para você sentir mais a presença de Deus através desse relacionamento maravilhoso. Hoje, 46º dia, se você conheceu agora esse canal, você pode clicar aqui acima na playlist e começar este propósito do Senhor, que vai ser muito edificante para a sua vida, aproximando-se cada vez mais do Senhor, aprendendo a sua palavra. Hoje iniciaremos a nossa leitura em Levítico, uma leitura também maravilhosa. Muitas pessoas que já tentaram, por exemplo, iniciar a leitura completa da Bíblia de modo sequencial, Gênesis, Êxodo, quando chegam em Levítico, acham a leitura muito pesada, não entendem. Então, só trazendo aqui um panorama bem básico e geral daquilo que se trata Levítico, que é muito importante a gente ter essa percepção daquilo que é que a gente vai ler. Basicamente, em Êxodo, nós vimos o Senhor descer no tabernáculo e encher com toda a sua glória. Agora, em Levítico, será Deus morando no meio do povo e explicando como é que vai ser essa convivência, como é que vai funcionar. Ou seja, antes foi como Deus Todo-Poderoso operou suas maravilhas e libertou o povo de Israel. Só que agora será como esse Deus Santo vai viver no meio do povo sem que eles sejam destruídos pela sua santidade. Ou seja, temos que olhar para Levítico como sendo um manual de adoração de Israel, cheio de detalhes que hoje são bem estranhos para a nossa realidade, como regras, sangue, os diferentes tipos de sacrifício, a expiação e etc. Vamos ver todos esses detalhes nessa leitura maravilhosa em Levítico, que vamos iniciar hoje. Só que antes de iniciarmos, como sempre, vamos orar ao Senhor agradecendo por esta oportunidade. Amém? Feche seus olhos. Conecte-se com os céus, liberte tudo aquilo que possa atrapalhar a leitura no dia de hoje. Amém? Oramos. Senhor Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença, ó Senhor, para buscar o entendimento, buscar, ó Pai, aprender mais de Ti através da leitura da Tua palavra. Deus, as Tuas palavras são maravilhosas, Tua palavra é santa, Tua palavra edifica a nossa fé, fortalece, ó Pai, os nossos passos na nossa caminhada em rumo ao céu, em rumo à salvação eterna. O Espírito Santo conduz a leitura no dia de hoje, fala com os nossos corações, nos ensina, abre nossa mente para o entendimento e que todo mal que seja contrário a esse propósito que caia por terra. Reveste agora a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão participando desse propósito e que nós venhamos receber aquilo que é do Senhor para as nossas vidas. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Abra agora sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 1. Vamos iniciar a leitura em Levítico, amém? Levítico, capítulo 1. O Senhor Deus chamou Moisés e de dentro da tenda sagrada mandou que ele desse aos israelitas as seguintes leis a respeito dos sacrifícios. Animais completamente queimados no altar. Quando o homem oferecer um animal em sacrifício a Deus, o Senhor, ele poderá escolher o do seu gado ou do seu rebanho de ovelhas e cabras. Se ele oferecer um animal do seu gado para ser completamente queimado no altar, então deverá ser um touro sem defeito. Para que o Senhor o aceite, o homem levará o touro até a entrada da tenda sagrada. Ali ele porá a mão na cabeça do animal a fim de que seja aceito como sacrifício para conseguir o perdão de seus pecados. O homem matará o touro ali na frente da tenda sagrada, e os sacerdotes, que são descendentes de Arão, oferecerão ao Senhor o sangue do animal e depois borrifarão com ele os 4 lados do altar que está na frente da tenda. Em seguida, o homem tirará o couro do animal e depois cortará o corpo em pedaços. Os sacerdotes acenderão fogo em cima do altar, arrumarão a lenha sobre o fogo e colocarão sobre ela os pedaços do touro, a cabeça e a gordura que cobre os intestinos. O homem lavará os miúdos e as pernas do animal, que também serão queimados no altar. O sacerdote queimará todo o touro como um sacrifício que tem um cheiro agradável a Deus, o Senhor. Se o homem oferecer em sacrifício a Deus um carneiro ou um cabrito, o animal deverá ser um macho sem defeito. O homem matará o animal na presença do Senhor no lado norte do altar, e os sacerdotes borrifarão os 4 lados do altar com o sangue. Em seguida, ele cortará o animal em pedaços e o sacerdote os colocará junto com a cabeça e a gordura que cobre os intestinos no fogo que está em cima do altar. O dono do animal lavará os miúdos e as pernas, e eles também serão oferecidos em sacrifício.
o animal todo será queimado como um sacrifício que tem um cheiro agradável ao Senhor. Se a oferta queimada que o homem oferecer ao Senhor for uma ave, então ele deverá trazer uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote levará a ave para o altar, tirará a cabeça e a queimará no altar. Em seguida deixará o sangue da ave escorrer no lado do altar. Depois tirará o papo com o que estiver dentro e jogará no monte de cinzas que fica no lado leste do altar. Então pegará a ave pelas asas e a abrirá, sem a partir em duas partes, e a queimará no altar. A ave toda será queimada como um sacrifício que tem um cheiro agradável a Deus, o Senhor. Amém. Vamos dar continuidade, capítulo 2 de Levítico. Ofertas de cereais. Quando o homem oferecer cereais ao Senhor Deus, deverá moer o cereal, tirando dele a melhor farinha. Depois de misturar azeite e incenso na farinha, ele a entregará aos sacerdotes, que são descendentes de Arão. Um dos sacerdotes pegará um punhado da farinha com o azeite e o incenso e o queimará no altar, para lembrar que a oferta toda é dada a Deus. É uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável ao Senhor. O resto da oferta de cereais é dos sacerdotes, que são descendentes de Arão. É a parte mais sagrada, pois foi tirada da oferta dada a Deus, o Senhor. Se a oferta de cereais forem pães assados no forno, eles deverão ser feitos da melhor farinha, mas sem fermento. Os pães podem ser grandes, feitos de farinha misturada com azeite, ou então pequenos e achatados, passando-se um pouco de azeite por cima. Se a oferta forem pães assados na grelha, eles deverão ser feitos de farinha misturada com azeite, mas sem fermento. Quando fizer a oferta, o homem deverá partir o pão em pedaços e derramar azeite em cima. Se a oferta for pães assados na frigideira, eles deverão ser feitos de farinha misturada com azeite. Apresente a Deus, o Senhor, essas ofertas de cereais. Entregue ao sacerdote e ele as levará ao altar. Ele pegará uma pequena parte da oferta e a queimará no altar para lembrar que a oferta toda é dada a Deus. É uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável ao Senhor. O resto da oferta de cereais é dos sacerdotes, que são descendentes de Arão. É a parte mais sagrada, pois foi tirada da oferta dada a Deus, o Senhor. Nenhuma oferta de cereais será preparada com fermento, nem mel deverão ser usados em nenhuma oferta apresentada a Deus, o Senhor. Ofereça ao Senhor os cereais que forem colhidos primeiro, mas essa oferta não será queimada no altar. Tempere com sal todas as ofertas de cereais, pois o sal representa a aliança que Deus fez com o seu povo. Toda oferta de cereais deverá ser temperada com sal. Quando a primeira parte da colheita de cereais for oferecida a Deus, o Senhor, leve grãos de espigas verdes esmagados e torrados no fogo. Ponha azeite e incenso em cima dessa oferta. Aí o sacerdote queimará no altar uma parte dessa oferta de cereais, junto com o azeite e o incenso, para lembrar que a oferta toda é dada a Deus, o Senhor. Ou seja, vemos aqui muitas regras daquilo que era a vontade de Deus para ser feita no meio do seu povo. Amém? Agora vamos para Marcos, capítulo 2, capítulo 2 de Marcos. Amém? Vamos agora para o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2. Jesus cura um paralítico. Amém? Todos encontraram aí Marcos, capítulo 2. Começa da seguinte forma. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum. E logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá, e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa e em cima do lugar onde estava Jesus, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua cama e ande. Pois eu vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Jesus e Levi.
Jesus saiu outra vez e foi para o lago da Galileia. Muita gente ia procurá-lo e ele ensinava a todos. Enquanto estava caminhando, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Então disse a Levi: "Venha comigo." Levi se levantou e foi com ele. Mais tarde, Jesus estava jantando na casa de Levi. Junto com Jesus e os seus discípulos estavam muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama que o seguiam. Alguns mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, vendo Jesus comer com aquela gente e com os cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos: "Por que ele come e bebe com essa gente?" Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei: "Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons." Jesus e o jejum. Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas chegaram perto de Jesus e disseram a ele: "Os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam. Por que é que os discípulos do Senhor não jejuam?" Jesus respondeu: "Vocês acham que os convidados de um casamento jejuam enquanto o noivo está com eles? Enquanto ele está presente, é claro que não jejuam, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Por isso, o vinho novo é posto em odres novos." Jesus e o sábado. Num sábado, Jesus e os seus discípulos estavam atravessando a plantação de trigo. Enquanto caminhavam, os discípulos iam colhendo espigas. Então alguns fariseus perguntaram a Jesus: "Por que é que os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado?" Jesus respondeu: "Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros não tinham comida e ficaram com fome? Ele entrou na casa de Deus, na época do grande sacerdote Abiatar, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães. Somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso." E Jesus terminou: "O sábado foi feito para servir as pessoas, e não as pessoas para servirem o sábado. Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado." Louvado seja Deus, o nosso Deus, nosso Senhor, maravilhoso, perfeito, sempre deixando eles de boquinha calada. Vamos orar ao Senhor agradecendo por mais um dia de leitura? Amém? Feche seus olhos e vamos orar assim ao Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade, meu Deus. Obrigado por ter falado aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por continuar nos ensinando. Obrigado por Tua palavra. Obrigado por Tua sabedoria que nos ensina, que nos contagia. Ó Senhor, como é bom servir a Ti. Ó Pai, como é bom estar debaixo da Tua graça, da Tua proteção, da Tua misericórdia. Continua falando conosco todos os dias. Continua nos dando ânimo, ó Pai. Abençoa cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui e que amanhã possamos mais uma vez nos reunir para ouvir a Tua voz falar aos nossos corações. Assim oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Se Deus é fiel em nossas vidas, nós temos que cada vez mais ser fiel a Ele também, sendo obedientes, buscando a Sua presença, fazendo a Sua vontade, lendo a Sua palavra, aprendendo e pondo em prática. Amém? Já peço que todos deixem o seu like aqui nesse vídeo, não esqueçam de jeito nenhum e, claro, compartilhem. Faça também a sua parte propagando este propósito do Senhor, para que outras pessoas assistam, venham participar e se alimentar também da palavra de Deus diariamente. Amém? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus.